Dessa vez não é para trazer informações de bastidores. Desta vez não é para trazer detalhes sobre o dia a dia do Atlético. Dessa vez, o Fael Lima me concedeu espaço para que eu possa fazer um pedido de desculpas formal a Gabriel Milito. Eu fui muito crítico do trabalho de Milito, especialmente nos últimos meses. Especialmente pelo que eu considerava que o Atlético tinha potencial para desempenhar e o time não desempenhava. No entanto, na noite de ontem, o Gabriel Milito fritou a minha língua. Ele fritou a minha língua completamente. E o Atlético jogou o melhor futebol da temporada. O jogo contra o Fluminense foi simplesmente o melhor futebol do Atlético em 2024. Nenhum outro jogo do Atlético teve tamanha qualidade quanto o jogo contra o Fluminense. Para mim, foi o melhor futebol do Atlético. Eu critiquei no intervalo. Ontem eu não estava ao vivo em lugar nenhum. Eu critiquei no intervalo. Vocês podem escutar o Breno Galante depois, perguntar para ele. Estava ao lado do Breno Galante, na Arena MRV, e critiquei no intervalo a entrada do Daverson na vaga do Bernard, com a ida do Scarpa para a esquerda, com a vinda do Hulk para o lado direito do setor ofensivo. Eu estava errado. Milito tinha um plano. E meu pedido de desculpas formal a Gabriel Milito é por alguns motivos. Primeiro que vocês sabem, vocês que me acompanham em outros lugares, sabem que eu gosto muito quando entregam um resultado. Eu acho que o resultado é mais importante que o desempenho em 90% das vezes. E tem um ponto importante nesse caso. O Atlético hoje é semifinalista de Libertadores. O Atlético está entre os 4 melhores times do futebol sul-americano. O Atlético é semifinalista de Copa do Brasil. Para mim, inclusive, será campeão da Copa do Brasil. Sabe quantos argentinos treinando no Brasil conquistaram um título de Copa do Brasil? Nenhum. Sabe quantos argentinos treinando no Brasil conquistaram um título de Libertadores? Nenhum. Sabe quantos argentinos conquistaram um título de Campeonato Brasileiro? Um. Em 1959, eu acho, quando o Bahia foi campeão brasileiro. Então, sinceramente, eu tenho que me desculpar. Eu tenho que me desculpar porque Milito realmente entende do riscado. Ele fez o Atlético já jogar ofensivamente no início da passagem, defensivamente quando precisou nos jogos contra São Paulo e Fluminense, e novamente dominando e sendo ofensivo contra o Fluminense na noite de ontem. Então, eu tenho que pedir desculpas formalmente a Gabriel Milito. É claro, críticas continuarão caso eu entenda que ele tenha cometido algum tipo de erro. Mas eu volto a confiar em Gabriel Milito. Ele conseguiu recuperar o que eu, Thiago, tinha perdido de confiança no trabalho dele lá atrás. E eu realmente peço desculpa a Gabriel Milito. Espero que o Gabriel Milito consiga ver isso. Se ele já viu alguma crítica minha, que ele me perdoe. Eu estava errado. Eu estava errado. Milito é bom treinador pra caramba e a gente precisa respeitá-lo. Críticas, como eu disse, vão acontecer pontuais em relação ao trabalho. Mas o trabalho de Milito tem que ser enaltecido. Semifinalista de Copa do Brasil. Semifinalista de Libertadores. É um trabalho muito grande para um treinador que não tem nenhum ano no Atlético. Chegou ao Galo no fim de março, eu acho. Isso mesmo, fim de março. Estamos falando de 6 meses de trabalho. Milito precisa ser respeitado. Sinceramente, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser exaltado pelo que ele tem feito à frente do Galo. Edu, vamos lá, pra gente falar mais do jogo, conversamos um pouco sobre, agora com um pouco mais de tempo também pra gente destacar, em meio às muitas entrevistas que registramos, palavras importantes. Queria analisar com calma as escolhas do Milito, a gente vai comentando em cima do que a turma falou também. Defensivamente, o Galo hoje teve, e você leu já desde o pré-jogo, quando a escalação saiu, quanto a essa possibilidade, que a entrada, curioso né Edu, que a entrada de um zagueiro poderia tornar o Galo mais ofensivo, né? A presença do Lianco entre os titulares, na vaga que costumeiramente é do Saravia, que segue lesionado. O Bruno Fux não foi pro jogo, foi o Lianco. E a defesa teve, digamos assim, nessa linha inicial, Everson com Lianco, Batalha e Júnior Alonso. Vamos falar um pouquinho de como funcionou a defesa do Galo hoje, Edu? O pessoal precisa entender de uma vez por todas que 3 zagueiros não quer dizer time defensivo. A hora que o Cláudio anunciou Lianco, eu comentei com o Cláudio aqui, se for realmente o Lianco, vai saída de 3, o Atlético vai ofensivo, o Arana volta a ser ponta,
o Paulinho vai fazer dupla com o Hulk, o Bernard com um pouco mais de liberdade, o Scarpa vai ser o ponta pela direita, e essa saída de 3 porque o Lianco tem mais força física e mais velocidade que o Fuchs. Não acredito muito numa saída sustentada com 4 de novo. E foi assim, cara. Foram 3 zagueiros de origem ali. Não, nem de origem, porque o Batalha não é de origem. Mas vamos lá. 3 zagueiros numa linha de saída de 3. E o Atlético foi extremamente ofensivo. A gente não olha a posição do jogador. A gente olha a função do jogador no futebol hoje. O futebol moderno é assim. É muito mais função do que posição. O Scarpa estava pela direita como um ponta pela direita. O Arana é lateral, mas quando tem a bola, vira um ponta. E aí é o ala, né? Ataca como ponta, defende, fecha uma linha de 4 como lateral. Só que hoje praticamente o Atlético não teve que fechar a linha de 4, porque o Fluminense não conseguia passar do meio de campo, porque a defesa do Atlético começou lá na frente. E aí é que eu destaco o bom jogo de todo mundo. Apesar do pênalti perdido pelo Hulk e dos gols perdidos pelo Paulinho, o bom sistema defensivo do Atlético começou com uma doação absurda dos dois lá na frente. O Hulk jogando muito sem a bola, o Paulinho jogando demais sem a bola e pressionando. O primeiro tempo do Bernard foi muito bom, porque ele também pressionava essa saída adversária. É o jogo sem a bola que às vezes o torcedor não vê, e ele não tá aqui para ver jogo sem a bola. Ele tá para ver o time dele jogar com a bola, para quem tá finalizando, quem tá perdendo gol, quem tá fazendo, quem tá tirando bola, quem tá tocando certo. A gente não, a gente observa tudo. Então o jogo sem a bola do Atlético e a defesa do Atlético, ela se destacou a começar pelos atacantes, que foram muito bem nesse jogo sem a bola, marcando e pressionando a saída do Fluminense. E se o Fluminense não passou do meio de campo, tem muito dos atacantes e tem muito da dupla de volantes do Atlético também. Do Fausto e do Franco, que fizeram um baita jogo. E óbvio, de Arana e Scarpa, né? Que a fase inicial de defesa eles estavam no campo de ataque. Funcionou muito o jogo do Atlético, a pressão na saída, o Fluminense não respirava, o Atlético pressionava, recuperava essa bola e construía. A posse de bola que o Atlético gosta de ter hoje, ela foi transformada em oportunidades e foram inúmeras chances de gol. Foram 25 finalizações no jogo, Cirilo. 16 dentro da área. Por isso que eu falo, foi um massacre do Atlético para cima do Fluminense. E com boas atuações de todos os jogadores. Alguns mais sem bola do que com bola, outros das duas maneiras. E destaques para Lianco. Aliás, o lado que mais preocupava, né, antes do jogo, o lado direito. Nossa, que preocupação. O Fluminense vai explorar ali, vai ser o Fuchs, vai ser o Mariano, vai ser o Lianco. O lado direito do Galo preocupa. E Lianco e Scarpa simplesmente acabaram com o jogo. E os dois jogam pelo lado direito. Jogaram demais da conta e o Scarpa jogou pela direita e pela esquerda, né? Foi ponta esquerda no final do primeiro tempo e boa parte da segunda etapa. Aliás, o gol do Atlético primeiro é de uma jogada de ponta esquerda do Scarpa, que vai à linha de fundo e dá um passe pro Davidson de cabeça fazer um 1-0. Oi, Edu. Então, oi. É curioso, né? O Scarpa funcionou muito na primeira parte do Atlético do Milito como o cara da ala direita, né? Com essa versatilidade ofensiva que ele tem. O Scarpa é muito craque. O Scarpa não pode ser só o ala do lado direito. Ele tem qualidade para decidir em todos os setores do campo. Ele é o cara da criação desse elenco do Galo. É um dos diferentes, né, Edu? É aquilo que a gente fala, né, Cirilo? Às vezes a gente questiona demais. O Scarpa não pode jogar na esquerda. O Scarpa tá sendo desperdiçado na esquerda. O Scarpa, cara, tem qualidade para jogar aberto pela direita, aberto pela esquerda e pelos corredores centrais de esquerda e direita e centralizado como um articulador, um armador. Ele é muito bom jogador. O Scarpa é craque. Ele foi craque do Brasileirão com o Palmeiras e ele é um dos grandes nomes. Talvez hoje, na temporada de 2024, ele seja o grande protagonista do Atlético, né? Claro que você tem um time que você tem Hulk, você nunca despreza o Hulk. O Hulk é um absurdo. Os gols estão aí, hoje mais uma assistência, mas o Scarpa tá jogando demais e hoje fez um senhor jogo. O primeiro tempo quase que todo pela direita. E ele jogou demais pela direita e depois foi para a esquerda e jogou demais também. Então, cara, esse é o tipo do jogo que você não tem que questionar muita coisa, não. É claro que você vai chamar atenção pelos gols perdidos do Paulinho, o pênalti perdido do Hulk, mas todo mundo jogou muito bem.
cada um teve o seu sinão na partida, mas destacar esses caras, né? Lianco, Scarpa, Daverson, a partida muito segura também de Alonso e Batalha outra vez, o Batalha chegando. Batalha jogou boa parte do jogo à frente da linha do meio de campo, né? O Alonso e o Lianco a mesma coisa. E o Lianco numa recuperação incrível, né? Em alguns momentos, se essa bola passa do Lianco, ali ia sobrar livre para o Serna, pelo menos 3 vezes. E o Lianco foi certeiro, né? Nos botes, nos cortes, nos carrinhos. Então tem que destacar a partida também do Lianco. O Atlético fez um senhor jogo, Cirilo. O Mano Menezes foi para a coletiva e simplesmente aceitou a superioridade do Galo, do adversário. Pois é, o Mano na entrevista nós registramos inclusive a resposta de análise dele falando que ninguém consegue sobreviver há tanto tempo assim defendendo, né? E aí deu todos os méritos aí a classificação do Galo. Você falou de um ala, do Scarpa, que pode ser muito mais do que um ala, né? Que joga em múltiplas funções e que bom que hoje funcionou dessa maneira. Ele foi inclusive substituído pelo Igor Rabelo. Que dizer hoje do Guilherme Arana, Edu? Porque o Arana vinha sendo o lateral, vinha ofensivamente aparecendo pouco. Hoje mais protagonista de novo, Edu? Muito protagonista outra vez, e hoje o Arana jogou como lateral defendendo, poucas vezes, porque o Fluminense pouco atacou, mas foi certeiro também, assim como o Lianco, né, nas interceptações, nos cortes, nos desarmes. O Arana foi muito bem posicionado. No primeiro tempo ele foi o ala, né, ponta com a bola, lateral sem a bola, e na reta final do primeiro tempo e boa parte da segunda etapa, ele foi um lateral que jogava por dentro. Muitas vezes na seleção brasileira ele joga assim, né? Porque tem o Vini Júnior pelo lado e o Arana ele é obrigado a centralizar para não embolar com o Vini Júnior. Eu acho que pode até ter ajudado também, né? O Milito aproveitando da temporada do Arana na seleção brasileira para pegar essa memória tática dele com o Dorival, com o Vini, para jogar num corredor mais central e abrir o Scarpa. E o que o Milito fez hoje nos 2 tempos, né? Com o Scarpa de um lado, a Arana do outro, depois os dois do mesmo lado, abrindo o Hulk pela direita. Há quanto tempo o Hulk não é ponta direita? Ele obrigou o Mano a colocar mais um zagueiro, né? A montar uma linha de 5. Mas não deu certo, porque o Atlético tinha 2 centroavantes, praticamente, o Daverson e o Paulinho. Aí você abre uma linha de 5 para os seus 2 laterais, alas, né? Do Fluminense, no caso. O Guga e o Samuel Xavier pela direita, o Diogo Barbosa e o Marcelo pela esquerda. O Marcelo e o Guga entraram nas vagas dos que iniciaram. Eles muito abertos para marcarem Hulk e Scarpa. Hora que abria essa linha de 5, chegava por dentro Arana, chegava por dentro Paulinho, chegava por dentro o Daverson, muita gente por dentro também, né? Então, era uma situação muito complicada, porque os volantes do Fluminense, eles não podiam marcar só Daverson, Paulinho e Arana. Eles tinham que se preocupar também com os volantes do Atlético, porque Franco e Fausto estavam jogando numa posição de meias, porque os 3 zagueiros da saída, o Alonso, o Batalha e o Lianco, estavam na posição de volantes atacando. O Atlético estava todo no campo de ataque, e o Everson era o zagueiro, entre aspas, da sobra. Então os caras do Fluminense ficaram perdidos. E o Mano meio que falou isso. Ele tentava a solução, ele tentava o veneno, vinha o Milito como antídoto, do outro lado. Então foi um trabalho muito bem feito também do técnico do Atlético, do Gabriel Milito, que já recebeu muitas críticas, muitas delas justas, né, pelo time exposto do Atlético em muitos momentos, outras muito injustas pelo momento, né, do Atlético na época, de desfalques, sem um monte de jogador. Mas o trabalho do Milito foi impecável hoje, diante do Fluminense. Aliás, o trabalho dele nas Copas tem sido muito bem feito, de dar equilíbrio a esse Atlético. Esse equilíbrio trouxe o Atlético até hoje, nesse jogo de quartas de final contra o Fluminense, aqui na Arena MRV, com chances, vivo. E aí ele pegou esse Atlético equilibrado e transformou num Atlético ofensivo, mas ofensivo com equilíbrio. Foi o Atlético do início do Milito com a bola, e foi o Atlético das Copas equilibrado sem a bola. Foi a união desses 2 Atléticos que deram certo, e por isso foi um jogo espetacular do Galo, e o Fluminense não conseguiu ver a cor da bola.
Ô, Du, você falou do Fausto Vera e do Alan Franco, eles não foram substituídos, começaram e terminaram o jogo. Dessa turma do meio campo, quem saiu foi o Bernard, ele deu vaga justamente ao Daverson. Como é que o Bernard funcionou hoje? Como você observou a atuação dele enquanto ele esteve em campo até 40 e poucos minutos ali do primeiro tempo, Edu? Ele funcionou como meia, né? Jogando. No início ele até caiu um pouquinho pela direita, mas boa parte do tempo jogando pela esquerda, se aproximando do Arana. Aliás, os dois fizeram algumas boas dobradinhas no primeiro tempo, com ultrapassagens, hora do Arana, hora do Bernard, com algumas boas tabelas também. O Bernard fazia um bom primeiro tempo, mas aí acabou se lesionando no lance que ele estava no campo de defesa, né? Todo mundo se doando muito. Numa bola dividida, ele acaba fazendo a falta e dando aquela estirada no joelho, né? Que ele até se preocupou no início, tomara que não seja nada demais, mas ele fazia um bom jogo. E, como eu disse, ele foi o protagonista às avessas. Ele sai e vem uma entrada, dá pra dizer que foi surpreendente, né, Cirilo? A opção pelo Daverson. Total. Porque eu imaginava, talvez, o Igor, o próprio Rubens, que muita gente pedia, mas ele coloca o Milito. O Milito coloca o Daverson, né, cara? Pô, aí eu falei, vamos tentar entender. Até quando o Daverson entra, antes de ver a disposição tática do time, como ficaria, falei, o Daverson deve entrar, formar a dupla com o Hulk e o Paulinho, descer para uma linha de meia, como já fez, né? Fazer a função do Bernard. Nada, cara. Milito bagunçou a cabeça do treinador, né? Do adversário, né? Tudo, bagunçou a cabeça de todo mundo. e se arriscou, tá, Cirilo? O time tava encaixadinho, o time tava jogando bem. Aí você muda o Scarpa de lado, traz o Arana pro corredor central, traz o Hulk pra direita, põe Paulinho e Daverson de atacantes. Se o Atlético cai de rendimento, ele iria de bestial, como terminou o jogo, a besta, o Milito. Mas ele não foi besta hora nenhuma, porque a coisa foi dando certo, o gol saiu, e o Fluminense não achava os atacantes do Atlético, e o Mano fazia mudança, e a mudança não surtia efeito. Então o Milito, ele foi um dos protagonistas, foi muito bem na partida de hoje também, foi ousado, mudou o que estava dando certo, e a coisa continuou dando certo, sinal que ele trabalhou. Ele muito provavelmente trabalhou o Atlético dessa maneira, porque se não tivesse trabalhado, a chance de ter dado errado era muito grande, de ter desarrumado o que estava arrumado também. Então acho que ele não foi irresponsável, ele fez o que deve ter sido trabalhado na semana e, cara, deu muito certo. O Atlético que bagunçou com as mudanças, ele não se bagunçou, ele bagunçou foi o adversário. E acabou fazendo um grande segundo tempo, talvez até melhor do que a primeira etapa. E eu repito, foi um jogo impecável do Galo hoje na Arena MRV, e o Atlético seria uma injustiça, um castigo muito grande se ele tivesse saído daqui hoje eliminado. Que bom que se classificou, poderia ter sido nos pênaltis também, mas que bom que se classificou nos 90 e tantos minutos, porque mereceu. A vitória foi justíssima, mas o placar foi injusto. Era pra ter sido mais. E pra fechar, Edu, os atacantes, né? O Paulinho foi trocado pelo Rubens já na reta final, e o Hulk. O Paulinho perdeu 2 gols que não se pode perder em um jogo desse tamanho. Vide a importância que esse cara tem pro time, os números que ele tem, a quantidade de artilharia que ele tem aí desde que chegou ao Galo. É um cara muito importante, é um personagem muito importante. Então, de quem se espera, sempre se cobra. Perdeu 2 gols, entre aspas, né, do imperdíveis. E o Hulk perdeu um pênalti, mas se redimiu com assistência maravilhosa, Edu. A gente não pode transformar o jogador que se entrega e que é bom em vilão. O atacante, ele fica marcado pelos gols que ele faz ou pelos gols que ele perde. O Paulinho, ele é marcado pelos dois. O Paulinho foi artilheiro do Atlético na Libertadores ano passado, é o atual artilheiro da Libertadores, se não contar a pré-Libertadores, que tem o Júnior Santos com um gol a mais, mas o Paulinho é o artilheiro, ao lado do Borja, se eu não estiver enganado, do River, da atual Libertadores, e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então ele é marcado pelos gols que ele faz, mas ele é marcado pelos gols que ele perde. Os 2 de hoje, aquele do Allianz Parque. Mas ele não pode ser vilão. Porque ele é muito bom jogador. Edu, dessa Libertadores conta também a competição toda, né? Então o Júnior Santos tem 9. Isso. Aí você tem Paulinho, o Maxi Silveira do Penharol e tem o Borja, todo mundo com 6 gols. Exatamente. Então ele é o artilheiro do Atlético e o artilheiro da Libertadores, sem contar a pré. Vamos lá. Ele é um cara marcado pelos gols feitos e perdidos. Mas ele não pode ser o vilão do jogo, da mesma maneira que ele não poderia ser o vilão daquele gol perdido no Allianz, na Libertadores do ano passado.
Da mesma maneira que o Hulk não pode ser e não foi o vilão da eliminação em 2021, do pênalti que ele perdeu também no Allianz, como foi eliminado pelo Palmeiras, o Atlético, né? Incrível. Assim como o Vargas não pode ter virado o vilão do gol que ele perdeu no Mineirão, na eliminação pelo Palmeiras, aquele gol que ele faria o 2-0, ele perdeu cara a cara com o Everton. Não pode ser vilão, porque os pontos positivos são maiores. E o Hulk não poderia ser o vilão hoje, porque perdeu um pênalti com 5 minutos, que poderia ter dado um desafogo a esse Atlético. Perde porque tá ali, cara. Agora, Paulinho precisa treinar mais finalização, né? Ele tem perdido gols que marcam o atacante. E é só ele, Paulinho, pode melhorar isso e pode dar a volta por cima. Mas todos foram bem. Hulk e Paulinho poderiam ter sido os vilões da noite, mas o Atlético jogou tão bem, mas tão bem, que não tem vilão não. Tá cheio de herói nessa baita classificação do Galo, que é semifinalista, e o torcedor do Atlético que acreditou tanto e apoiou tanto, tem mais aqui curtir, Cirilo. Sem dúvida, esse é do Panzi para Monte Santo Cemitério Parques. Tem um centroavante que não costuma perder gol e costuma aparecer sempre, é Jonathan Caleri. Ele está marcando para o São Paulo. De cabeça, São Paulo 1, Botafogo também. Já temos 42 minutos da etapa complementar lá no Morumbi. A decisão vai indo para as penalidades. Tem outro também. Daverson. O nome da noite na Arena MRV. Que estrela, hein, Cirilo? Estrela, cara, estrela. Esse cara nasceu pra decidir. É impressionante, impressionante. Daverson hoje marcando os 2 gols da classificação do Galo. Fala, Du. E a mulher dele tava lá em cima olhando, mas não tava morta, não. Tava lá em cima na arquibancada. Ele falou isso no jogo passado. É uma peça rara. Peça rara. O Daverson dando entrevista, ele falou, né? Olhei lá pra cima pra minha esposa e ela não tá morta, não. Tá na arquibancada. Rapaziada boa, pra você que ficou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação pra você receber todas as informações. E é isso aí, um grande abraço no teu coração. Até o próximo vídeo.